de maneira que eu não consigo me desvencilhar dela. Eu preciso falar disso nessa noite. O Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do rio de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte de oficiais, dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Com eles. Quando, pois, lhes disse Jesus: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Você pode repetir comigo? Servo do sumo sacerdote. E cortando-lhe a orelha direita. Repete comigo mais uma vez: a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Amém. Podem se sentar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco nessa noite. Aqueles que entraram aqui, Pai, com o coração quebrado, eu peço, Senhor, que saiam aqui cheios de esperança. Essa pessoa que entrou aqui, Pai, pedindo uma resposta sua, que a sua palavra traga resposta clara para cada um que chegou aqui. Nós queremos ouvir a sua voz. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos esquadrinhar uma porção da palavra de Deus, e que essa história, ela é contada de muitas formas. Muitos filmes contam esse evento, é um evento importante, é o evento da prisão de Jesus, e que em pouco tempo ele caminharia para a cruz do Calvário. E todos sabem que esse evento foi tão importante, mas tão importante que até filme se tem a respeito desse evento. A Paixão de Cristo, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui já viu. É um filme de muita dor. Jesus, ele foi traído pelo seu amigo, pelo seu discípulo querido, um dos mais capazes, dos mais chegados a Jesus. E eu estou falando de um dia importante, que é o dia da prisão de Jesus. E esse dia marcou a cristandade. Porque o que seria mais importante da história da Bíblia do que os dias que antecederiam a prisão e a morte vicária de Jesus? Era o dia que precederia a nossa redenção. Jesus seria levado até a cruz do Calvário para que o meu pecado e o seu pecado fosse arrancado de nós. Foi um dia marcado de traição, um dia marcado de negação, um dia marcado pelo medo. Ali estava Jesus. Ele foi traído por pessoas próximas. E hoje as músicas, as pregações, as tradições buscam colocar foco no máximo na paixão de Cristo até a sua morte. Aí nessa história que lemos aqui, tem 4 personagens principais. Primeiro, Judas, o traidor. Aliás, Judas é um nome lindo. Judas significa louvores a Jeová, e Yehudá no hebraico. E eu tenho certeza que ninguém colocaria o nome de Judas no seu filho, por exemplo. É um nome lindo.
Louvores a Jeová é a mesma palavra para aleluia no hebraico, o mesmo radical. Aleluia e Judas significa a mesma coisa. Assim como Judá, Judas e aleluia significam a mesma coisa. Mas ninguém coloca o nome aí do seu filho Judas. Bom dia, Judas. Vamos receber o pastor Judas. Pelo amor de Deus, deixa ele lá. Sim, minha querida, chega aqui. Pede para esse senhor me procurar, porque eu preciso falar com ele. Luiz Carlos. Amém. O irmão Luiz Carlos B. Souza. Procure a secretária da igreja, irmã Bete, por favor. Irmão Luiz Carlos Souza. Procure a secretária da igreja. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Vamos voltar no Judas aqui. Não é que eu quero falar muito dele, mas ninguém coloca o nome do seu filho de Judas, porque traz uma memória horrível, de maneira que a história dele impactou na sua identidade. Ninguém quer colocar o nome do seu filho de Judas. É um nome que traz dor, é um nome que faz lembrar o traidor daquele que haveria de nos salvar. O segundo personagem principal nessa história é Jesus. O Salvador do mundo estava ali. O enviado do Pai para nos salvar estava ali. A estrela da manhã, a raiz de Davi, o que os hinos antigos o chamam de Alfa e o Ômega, o princípio da criação e o final dela também. Ele estava ali. Aquele que haveria de morrer para nos salvar, crucificado, humilhado, estava ali. Quem seria mais importante do que ele? O terceiro personagem que aparece é Pedro. E Pedro, todo mundo conhece Pedro. É um apóstolo importante, considerado como líder da igreja primitiva. Pedro, um homem de personalidade forte, tanto que diz a palavra de Deus que ele estava com a sua espada, ou seja, ele andava armado. Naquela época não tinha pistola, não tinha revólver, era espada, e ele caminhava armado ao lado de Jesus. Com ele tudo era na peixeira, com ele era tudo à base da foice. Brincasse com Pedro, arrancava-se a orelha, arrancava-se o pescoço, não se mexia com Pedro. Quando eu leio a passagem que Paulo resistiu a Pedro na cara, eu falo, Paulo é macho, porque Pedro é daquele jeito, né? É aquele tipo de crente que você não toca nele, porque vai vir alguma coisa dali. Você tem medo, porque é grosso, é impetuoso, não tem meias palavras. Tem algum Pedro aqui, irmãos? Esse era Pedro, tem Paulo, e Paulo é valente. O físico do Paulo, forte, valente. Pedro caminhou 3 anos e meio com Jesus, e parece não ter entendido nada. 3 anos e meio caminhando com Jesus, parece que ele não havia entendido a essência da pregação de Jesus. Jesus falava de paz, ele fazia guerra. Falava de amor, e ele vinha com toda a braveza. Falava de fidelidade, e ele negava na hora da dificuldade. Quando Jesus estava em apuro, seguia à distância, porque Pedro era Pedro. Esse era Pedro, impulsivo, inconstante, uma montanha russa emocional. Uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo. Era discípulo de Jesus. Aliás, Jesus escolhe 12 meninos, o mais velho era Pedro. Por que eu sei disso? Porque na lei romana, você só pagava imposto acima de 21 anos, de 20 anos, aliás. E quando Jesus faz o milagre do peixe, que tinha uma moeda dentro da boca do peixe, ele pesca o peixe com 2 moedas, para Jesus e para Pedro. E os outros 12 não pagaram imposto, logo eu entendo que todos eram menores de 20. Então eu imagino que João tivesse seus 14 anos de idade, seus 15 anos de idade. Quem tem 15 anos aqui? Não, Kedma. Quem tem 15 anos de idade aqui? Não, você vê, todo mundo aqui é mais velho. Meninos chamados por Deus para transformar a história. E Pedro era o único casado, talvez. Um homem maior de 20 anos. Era o mais maduro, mas de maduro não tinha nada. Tinha mais idade, mas a cabeça dele, eu não sei onde andava. Esse é o terceiro personagem. E que ofuscava muita gente, porque Pedro era Pedro, líder da igreja. Se ele falava, vou pescar, todo mundo ia atrás dele. Eu vou embora, todo mundo ia atrás dele. Eu não concordo. Aí fala, também não concordo, sem entender, porque Pedro falou, e se Pedro falou, é verdade.
Então, Judas, Jesus e Pedro. Mas diante desses três, aparece um personagem nos versículos 9 e 10, que não era nem para estar aqui. É um rapaz chamado Malco. Eu tenho certeza que boa parte de vocês sequer ouviram falar de Malco, por exemplo. O nome dele é um versículo só, Malco. Opa, apareceu Malco aí. E quando a gente vai assistir alguns filmes, os filmes colocam Malco vestido com um uniforme de soldado romano. Que quando vão prender Jesus, vem Pedro nervoso e tira a sua espada e corta a orelha de um general forte, de um capitão forte, e está lá o capitão com a orelha arrebentada, Jesus vai lá e cura ele. Só que tem uma coisa, a Bíblia não diz que Malco era soldado romano ou um guerreiro. A Bíblia não diz que ele era um homem valente. Aliás, a Bíblia quase não diz nada sobre Malco. Malco era uma agulha no meio de um palheiro. Malco era um pequeno na frente de gigantes. Malco estava diante de um desenrolar histórico absurdo, que era o dia da morte da pessoa principal da história. Porque antes de Cristo teve um período, depois dele teve outro. Ou seja, Jesus era tão importante, ou é tão importante, que dividiu a história no meio. Antes dele e depois dele. Está Malco ali, no meio daquele evento importante, que era o dia da prisão de Jesus. João é o único evangelista que traz o nome dele. E dados importantes, como por exemplo, diz que ele era servo do sumo sacerdote. Então eu já aprendo aqui que Malco não era soldado, ele era servo do sumo sacerdote. Gravem isso. Malco era servo do sumo sacerdote. Segunda coisa, diz que Pedro lhe cortou a orelha. E não era qualquer orelha, era a orelha direita. Eu não estou querendo inventar nada aqui, mas a Bíblia diz que é a orelha direita. Então João, quando escreve, ele é cirúrgico para dizer aonde que foi o corte. Não foi no nariz, não foi na sobrancelha, foi a orelha direita. E quem é que ia se importar com um menino chamado Malco? Se está ali Jesus, se está ali Pedro, está ali Judas. 3 histórias grandes. 3 homens importantes, e Malco, que aparece em um versículo. E o primeiro dado a respeito dele, Malco era servo do sumo sacerdote. De uma vez por todas, ele não era soldado. O sumo sacerdote se chamava Caifás na época, e me acompanha agora. Caifás era a maior autoridade religiosa de Israel. Ele era a maior autoridade legal de Israel. Ele dizia quem era puro e quem era impuro. Caifás dizia quem podia morrer e quem podia viver. Ele era o referencial teológico de Israel. Toda a interpretação da lei judaica vinha, por último lugar, da boca desse homem. O sumo sacerdote era aquele que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, para oferecer sacrifícios a Deus e adorar a Deus ali, uma vez por ano, para poder ver a Shekinah de Deus, a presença de Deus descer sobre a tampa do propiciatório, que era uma tampa feita de ouro com 2 querubins, com as suas asas que se tocavam em cima, ajoelhados. E ali uma vez por ano ele entrava para adorar a Deus. E quando ele entrava ali, a glória de Deus o envolvia. Ele tinha o privilégio de ser o único a ver a glória de Deus. Aliás, ser sacerdote já era uma coisa difícil. Porque para ser sacerdote tinha que ser levita, da tribo de Levi. Das 12 tribos de Israel, uma se chamava Levi. E as tribos de Levi estavam autorizadas a adorarem a Deus, a mexerem nas coisas da igreja ou do templo, a colocarem o pão, a acenderem as velas, a retirarem as cinzas do altar. Só os levitas poderiam fazer. Só os levitas poderiam cantar. E por isso que chamam os cantores às vezes de levitas, porque eles cantavam, eles pregavam, eles ensinavam a Bíblia, a palavra de Deus, nas esquinas da cidade. Eles eram os responsáveis pela adoração, pelo ensino das Escrituras. Agora, para ser sacerdote, você tinha que ser levita, que era algo muito estrito, e tinha que ser de família sacerdotal, olha só. Então, para ser sacerdote da tribo de Levi, e da tribo de Levi de linhagem sacerdotal, não era qualquer um.
E para ser sumo sacerdote, você tinha que ser o melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, para ser a figura principal da vida de Israel. Ou seja, ser sacerdote, irmãos, era coisa muito séria. Nem todo sacerdote era levita. Mas todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Tinha que ser levita, mas não é todo levita que podia chegar lá e falar: agora eu vou oferecer sacrifícios a Deus. Em terceiro lugar, muito se fala da escola de profetas que ficava, que foi fundada, aliás, por Elias e Eliseu. Os irmãos conhecem a história da escola de profetas? Mas muitos de nós esquecemos da escola de sacerdotes que ficava em Anatote, fundada pelo profeta Samuel, que também era sacerdote. Naquela escola, segundo os historiadores, eles tinham que estudar cerca de 5 a 10 anos. E ali eles aprendiam todo o ofício sacerdotal. Ali eles aprendiam a lei, os sacramentos, aprendiam a respeito do cordeiro. Para pecado tal era uma pombinha, para pecado tal era um carneiro, para pecado tal era um boi. Para pecado tal, dependendo do pecado, até um dinossauro se colocava ali, porque era muito grande. É uma brincadeira, irmãos, não tinha dinossauro naquela época. Ou seja, ele tinha que aprender tudo. A roupa que usava, os instrumentos, o éfode, a estola, a mitra, que cor que era a roupa, o urim e o tumim, as pedras que ficavam no peito do sumo sacerdote. Ele tinha que aprender tudo, e era anos. E a Bíblia diz que Malco era servo do sumo sacerdote. Isso aqui é um dado importantíssimo. Por quê? Porque Malco era aprendiz de um sumo sacerdote. E por que isso aqui é importante? Porque todo sacerdote, ele tinha direito de ter um ajudante, o que a Bíblia chama de moço, o que a Bíblia chama de garoto, de rapaz. Geazi, por exemplo, era o moço de Elias, ou de Eliseu. E todos os profetas, todos os sacerdotes, tinham um moço para caminhar com ele. E a primazia da escolha de um moço, de um estagiário, de um aprendiz, era do sumo sacerdote. De ano em ano, os sacerdotes iam na escola e escolhia os seus preferidos para caminhar com eles, porque lhe passaria então o ofício sacerdotal. Eu fico imaginando aqui, irmãos, que esse servo do sumo sacerdote deveria ser o melhor dos alunos daquela escola, porque quem o escolhe é Caifás, o principal dos sacerdotes de Israel. E ao escolher Malco, implicitamente estava dizendo que era o seguinte: era o melhor da escola, era o mais capacitado, era o mais desenvolto. Ele foi escolhido porque era o mais capaz, se destacou. Então a primazia do sumo sacerdote, o melhor aluno para o sumo sacerdote, porque ele pode ser então um futuro sumo sacerdote. Eu li o livro a respeito disso, que comentava que provavelmente ele seria um sumo sacerdote também. Por quê? Porque no dia da prisão de Jesus, e me acompanhem, Caifás não estava lá. Ele mandou o seu servo. E por que isso é significativo? Porque Jesus era o maior agitador do seu tempo. Jesus era um problema para os religiosos. Jesus era um problema para os fariseus, para os sacerdotes corruptos do seu tempo. E a prisão de Jesus era um evento que o sumo sacerdote deveria estar ali. Mas quem é que estava ali? Malco. Eu imagino Malco, irmãos, estagiando com o principal dos sacerdotes de Israel. E chegando na sua casa, a sua mãe vê: Malquinho, meu filho, que maravilha, que orgulho, você é um aprendiz de juiz, você é o estagiário do homem mais importante de Israel, e você vai trazer orgulho para a tua casa, você vai ser um homem rico, você vai morar num palácio do sumo sacerdote, você é orgulho da nossa casa. E o pai de Malco, olhando para ele: Malco, que maravilha, você trouxe honra para essa casa. Eu já imagino você, filho, entrando no Santo dos Santos,
usando a mitra sacerdotal, a estola sobre o seu peito, aquele incensário balançando e enchendo de fumaça a tenda do Senhor, você entrando diante da Arca da Aliança, o único homem de Israel que pode ver face a face a Shekinah, a glória de Deus sobre a tampa. Eu sei que hoje todo mundo sente a presença de Deus e vê a glória de Deus, mas naquela época a glória era restrita a algumas pessoas, e apenas o sumo sacerdote podia ver a glória de Deus. E Malco era um aprendiz, e que talvez ele ficava com aquela coisa, eu serei grande, e se preparou para isso. Malco tinha ministério, Malco tinha sonho, Malco tinha desejo de futuro. Malco era como muitos de nós, com um futuro promissor. Malco era um homem que tinha sonhos, mas algo aconteceu com Malco, e a Bíblia é muito clara o que acontece com ele. Cortaram-lhe a orelha direita. E aí talvez você olhe para mim e pergunte assim, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver Malco com a orelha? E a espada? Aí eu venho também te responder, isso tem tudo a ver. Porque a Bíblia, em Levítico capítulo 8, se vocês puderem projetar isso, para confirmar o que estou dizendo, Levítico capítulo 8, versículo 23 e 24, é uma lei a respeito dos levitas, sacerdotes. Como é que era a consagração? Como é que eles deviam se portar? Diz a Bíblia, em Levítico 8, 23, palavras a respeito da consagração que Moisés fez com os filhos de Arão, os levitas, e o degolou, ou seja, degolou um carneiro, uma ovelha, e Moisés tomou do sangue e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, vai me acompanhando, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e Moisés espargiu o resto do sangue no altar em redor. Ou seja, o sangue era posto sobre a orelha direita dos sacerdotes no dia da consagração, e no dia de oferecer os sacrifícios, aquele sangue era símbolo da pureza do sacerdote e da aliança do sacerdote. Em alguns textos, alguns capítulos atrás, mostra que os sacerdotes carregavam na orelha direita uma argola feita de ouro. Se você tiver aí curiosidade, não agora, mas depois, vai no Google, ou leia a sua Bíblia e procure lá a argola na orelha direita dos sacerdotes. Argola feita de ouro, simbolizando aliança perpétua com Jeová. Não esqueça isso, aliança perpétua com Jeová. E sobre essa aliança, colocava-se então o sangue de um cordeiro, aliança perpétua e consagração de purificação e santidade. Também no polegar direito do sacerdote se molhava no sangue do cordeiro, e também o dedão do pé. Não me pergunte por quê, se fazia um trem esquisito desse, mas era requisito para quem queria ser sacerdote. Só que a lei de Moisés vai um pouco mais longe. Levítico 21, 16. Me acompanhe na tela, por favor. Levítico 21, 16. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, ou seja, o pai dos sacerdotes, ninguém da tua semente, nas tuas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver deformidade se chegará, como cego, coxo, de nariz chato, rosto mutilado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, e aí vai a lista: corcunda, anão, belida no olho, sarna, impingens, e que tiver testículo quebrado,
nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Existe falta nele, e não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Coincidentemente, Pedro faz o quê? Coincidentemente, Ricardo, o que Pedro faz? Cortado o pescoço dele. Pedro podia ter arrancado a mão dele, mas ele mira exatamente no sentido da vida de Malco. De um lado, fariseus, de um lado, discípulos, do outro lado, soldados romanos, e uma espada que aparece do nada, e um menino crente, estudioso da Bíblia, esperando o momento da sua consagração ao ministério, ia ser um pastor de Israel, mas de repente alguma coisa acontece, no meio daquela confusão, sem ele entender nada, uma espada translocada, levada por um louco também, chamado Pedro, que era para ser um equilíbrio, que era para ser um crente, um homem responsável, porque afinal de contas era discípulo de Jesus. Ele vem com a sua espada louca e vai direto na orelha de Malco. E quantas espadas aparecem no ministério de muita gente? Quantas espadas aparecem na vida de muita gente? Quantas espadas cortam ministérios e trilhos ministeriais? Quantas espadas arrancam o sentido de futuro da própria igreja? Quantas espadas aparecem, você nem sabe de onde vieram, e você não consegue discernir quando foi que perdeu a paixão, quando foi que perdeu o fogo no coração, quando foi que foi embora a consagração, quando foi que foi embora o sentido de serviço eterno a Deus, quando foi que a aliança se partiu, quando foi que o louvor verdadeiro foi embora. E não se entende muito bem em que lugar se tropeçou, mas apareceu então uma espada e arrancou a orelha, e não é qualquer uma, é a orelha direita. E aí no meio dessa violência inteira estava ali Malco, servo do sumo sacerdote. Pedro foi cirúrgico. Em outras palavras, para quem gosta de Bíblia sabe o que a lei de Moisés faz ou fazia com quem era defeituoso. Para quem tinha algum defeito, restava a esta pessoa, principalmente levitas, a morarem na cidade de refúgio, ou a serem sustentados por esmolas ou ofertas. Ou seja, eu estou vendo agora Malco, aquele homem que seria o principal de Israel, jogado no chão, desonrado, destruído, com o futuro apagado. Eu vejo Malco aqui representando muita gente, que tinha um projeto tremendo, ministerial, de vida, uma igreja com sonhos de futuro, mas que de repente agora está com a sua orelha cortada, tendo que viver como um mendigo, um futuro de glória transformado em mendicância, um homem poderoso transformado em mendigo em potencial, vivendo de esmolas do povo. Malco agora está sem a sua orelha, jogado no chão, vendo os seus sonhos indo embora, o seu futuro indo embora. E na Bíblia, sangue simboliza vida. Está lá sangrando, perdendo vida. E olha, vida não é só estar aqui. Vida é muito mais do que isso. Era melhor que ele cortasse a cabeça do que viver o resto da vida com uma escória. Um futuro que poderia ser e agora não é mais. É o quase, sabe? Poderia ser, mas não foi. E eu quero falar aqui para pessoas que estão nesse exato momento dizendo: poderia ser, poderia ter sido, poderia ter acontecido, mas no meio do caminho uma espada me cortou o futuro, me cortou a expectativa,
Me cortou o sonho, me cortou o ministério. Minha comunhão com Deus foi embora. Alguma coisa aconteceu e essa espada pode ser até o teu próprio pecado. Essa espada pode ter sido a língua ferina de alguém. Essa espada pode ter sido uma terrível provação que você não aguentou. Você não suportou. Lutou, mas a espada foi mais forte e acabou com você. Ele já não poderia mais ver a presença de Deus no santuário. Ele era um destinado a ver a glória de Deus, e agora era um destinado a ficar olhando para o chão. Ele já não poderia mais comer daquilo que era sagrado. Ele já não poderia mais ver a luz acesa todos os dias, aquele castiçal feito de ouro, que simbolizava a luz de Deus na glória, no tabernáculo do Senhor. Não poderia mais comer o pão sagrado. Não poderia mais sequer sonhar com o dia que ele entraria no Santo dos Santos, e a fumaça da glória de Deus o envolveria de maneira poderosa e maravilhosa. E como é bom quando o Espírito Santo nos abraça, como é bom quando a presença de Deus nos envolve, como é maravilhoso, parece que a vida para, parece que tudo aquilo que incomoda para. Você já teve essa experiência? De você chegar, às vezes, no seu banheiro tomando banho, com o mundo caindo ao seu redor, e vem a glória de Deus e te abraça e diz: eu estou aqui, e se eu cheguei, fique tranquilo. Não é maravilhoso? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava no pior momento da minha vida, sofrendo, com 11 ou 12 anos de idade, sofrendo com a separação de pais. E aí no banheiro, não estava em um congresso, estava no banheiro, Valdeir, tomando banho. Aquele ser redondinho, não perdi muita forma. Mas de repente, tomando banho, começando a cantar e louvar a Deus, a presença do Senhor encheu aquele lugar, dizendo: eu estou aqui, meu filho. Tudo que você viveu até agora ficou para trás, porque eu cheguei. E se eu estou presente, e se eu estou contigo, tudo ganha um novo sentido. E Malco está ali mutilado e ferido, e o seu sangue escorre. E quanta gente mutilada tenta continuar andando, mas vai arrastando, e quebra a perna e vai arrastando, e o sangue vai caindo e a vida vai indo embora. Tenta avançar, mas está lá sangrando e sangrando e sangrando e sangrando. A argola da aliança foi tirada. Aquela figura perfeita, agora está mutilada, foi descaracterizado. Totalmente descaracterizado. Aquela criação maravilhosa está diferente, está machucada. Aquilo que sai da boca é fruto da dor, é fruto do sangramento, do corte, da mutilação. Tudo havia terminado para Malco. Acabou-se o ministério, a comunhão foi embora. Mas isso não deveria ser o mais importante, porque o evento principal era Jesus. Quem era Malco na fila do pão? Quem era Malco ali perto de Jesus? É só mais um. Quem pensaria num rapaz de orelha cortada? Quem pensaria numa pessoa que chegou ali até com intenções impuras, intenções ruins, que era prender Jesus? Quem é que pensaria? Talvez muitos de nós. Se alguém que fosse prender você, fazer mal a você, saísse na pior, dizia: bem feito, tem que morrer mesmo, tem que sofrer mesmo. Só que a lógica de Jesus é diferente. Malco estava no chão, tiraram tudo dele em um só momento. Essas espadas que a gente não sabe explicar, arrancam tudo de um momento só. São desastres que acontecem, e você se vê sozinho no meio do nada. Perdi tudo, perdeu meu chão, acabou tudo. Sobrou nada para Malco. Segundo a lei de Moisés, ele teria que mendigar. De um homem potencial, Malco agora é um mendigo. De um futuro promissor, agora é um potencial mendigo. Quem pensaria num menino de orelha cortada? O evento da prisão de Jesus era muito importante. Quem pensaria em Malco? Só que tem uma coisa. No meio da dor daquele rapaz, estava Jesus. Jesus estava ali. E é exatamente nesses lugares que Jesus está. Exatamente nesses lugares de dor que Jesus está. É quando o sonho se acaba. É quando a expectativa de futuro se termina.
É quando você fala e olha, já acabou, o processo não pode ser melhor. É aqui acaba, aqui não tem mais futuro. Acabou. O projeto acabou. Morreu, finalizou aqui. Mas havia alguém perto de Malco. Quando a história atropela o servo do sumo sacerdote, os discípulos de Jesus, os crentes, fecharam as portas para ele, viraram as costas para ele. Jesus continuava ali, Malco caído no chão, talvez com a mão na orelha. E a maior dor de Malco não era a dor da orelha cortada. A maior dor de Malco era: acabou tudo para mim. Acabou o meu futuro, acabou tudo. Me arrancaram tudo, perdi tudo. Porque não me arrancaram a vida, era melhor do que viver a vida desse jeito. E eu quero falar a respeito de Jesus, porque Jesus não suporta ver o seu filho em sofrimento. Jesus não suporta ver aquele que começa um processo nas mãos dele, agora perdendo todas as coisas, porque ele é restaurador de ministérios, ele é restaurador de futuro, ele é restaurador de vidas. E Jesus agora está vendo o Malco ali jogado. E sabe o que é mais importante? Jesus está sendo puxado por todos os lados. E aquele que estava rumo à cruz poderia ter dito: olha, espera um pouquinho, porque eu não posso dar atenção a você, porque agora eu vou sofrer, eu vou apanhar, eu estava esperando a vida inteira por isso, e agora chegou. Jesus, ele abandona o valor da própria vida para alcançar Malco que estava no chão. E esse é o maior exemplo de sacrifício, e não foi só na cruz, começou antes mesmo de morrer, ele rejeita a sua própria vida para alcançar Malco que estava ali. Estavam procurando ele e puxando de um lado, puxando de outro, discípulo de um lado, e Pedro com a espada igual um louco ali. Jesus sai do meio deles e vai até o nível de Malco e o toca no lado direito. Sabe o que é isso? Jesus, ele não fica preso a distrações deste mundo. O alvo dele é restaurar a tua vida, é restaurar o teu futuro, é restaurar o teu ministério, é restaurar a sua comunhão com Deus, é restaurar a sua aliança com Deus, que quem sabe você perdeu há muito tempo. Jesus se importa contigo quando todos estão com a atenção voltada para outro lugar. Aí você pode dizer: pastor, não era nem para eu estar aqui, meus pais não me quiseram, parece que a minha família me rejeita, e aonde eu vou eu me sinto deslocado. Não para Jesus. Ele sabe exatamente onde você está, o jeito que você está. Igreja de Deus do Riacho Fundo, ele sabe exatamente como nós nos encontramos. E ele está olhando para nós agora com uma proposta. Eu tenho um futuro maravilhoso para vocês. Eu tenho um futuro de glória para vocês. E nada do que tem acontecido vai tirar aquilo que eu tenho para você. O Evangelho do capítulo 22 de Lucas, versículo 51, diz que Jesus toca no lado direito de Malco e lhe restaura a orelha. Veja que eu não vejo Jesus aqui pegando a orelha que foi cortada e batendo na calça, e bota lá no lado dele, fica aí, segura aí meia hora, e faz um trabalho de super bonder espiritual, e coloca lá, ou a cola cirúrgica, né? Cola lá e fala: agora vai, ora aí, 5 Pai Nosso, até colar. Ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele tocou no lado de Pedro, de Malco, e lhe deu uma orelha nova. E isso vai de acordo com aquilo que o diácono Paulo leu nesse começo. Jesus não tem nenhum interesse de pegar orelha velha, ministério velho, comunhão velha, história velha, expectativa velha, passado, e dar um tapa para melhorar. Não, o meu Deus não pega remendo novo e coloca em pano velho. O meu Deus não pega vinho novo e coloca em odre velho. Ele faz novas todas as coisas. A expectativa de Malco ali
Agora recebe algo novo da parte de Jesus. Ele não faz um remendo na vida de Malco. Ele não dá um jeito. Ele toca Malco agora. Ele refaz o ministério. Porque Malco era importante para Jesus. Tinha más intenções, mas ainda que o pecado de Malco pudesse ser grande, a fidelidade de Deus é maior ainda. E escute o que eu estou te dizendo: não existe passado teu que apague a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. O nome disso é graça. Não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Malco queria pegar Jesus, e Jesus pegou Malco muito bem. Só que foi diferente, Esdras. Ele restaurou Malco apesar das suas más intenções. Ele pegou aquele rapaz e lhe deu um sentido de futuro. Jesus se importou com a história de Malco, com o ministério novo. Olhou para Malco, viu os seus sonhos, viu o seu ministério, viu a sua comunhão indo para o ralo. E quando ele restaura Malco, ele diz: Malco, você vai ter a oportunidade de ver a glória de Deus, mas não lá na Arca da Aliança, aqui na tua frente. Na tua frente você vai ver a glória. Aqui na frente você vai ver que a glória não é uma fumaça, mas é a misericórdia de Deus contigo. E aí Jesus está aqui no nosso meio, olhando muita gente no chão, sangrando, porque uma espada me cortou o futuro, me cortou a alegria, me cortou o ministério. E eu estou andando, pastor, eu estou vivendo, porque aquela expectativa do passado eu já não tenho mais, o sonho eu não tenho mais. Eu quando olho para a igreja, pastor, eu olho a igreja mutilada, cortada, até que vem Jesus. E quando Jesus vem, tudo muda. Quando Jesus vem, Ele te dá um novo sentido de futuro. Ele te dá um novo sentido de ministério, um novo sentido de vida, uma nova aliança. Ele te dá uma nova comunhão. Não tem nada a ver com aquele sistema velho sacerdotal, não, é diferente. Fico imaginando Malco chegando em casa agora, com seus pais olhando, ele sem conseguir falar nada. O que foi, Malco? Eu fui tocado, porque quando Jesus me tocou, tudo foi diferente. Quando Jesus me tocou, tudo aquilo que eu vivi, eu deixei para trás, porque agora é uma nova vida, um novo ministério, é tudo novo. Tudo aquilo que eu vivi até agora, eu considerei como nada, e o próprio apóstolo Paulo fala isso. Paulo era um homem capaz, formado em ciência bíblica, na lei de Israel, mas quando ele encontra Jesus, ele diz: considerei tudo como esterco. É essa palavra que ele usa. Tudo que eu vivi, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, considerei como esterco, porque quando Jesus toca a gente, quando Jesus vem na nossa vida, não tem nada a ver com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente foi, tem a ver com aquilo que Ele vai fazer através de nós a partir do seu toque. O que vai fazer essa igreja conquistar os próximos anos e crescer, não tem nada a ver com aquilo que a gente já viveu, até porque passado glorioso não entra em campo para jogar. Se fosse assim, não seria 7-1. É doloroso, né? Nação pentacampeã levou uma coça. Tradição não entra em campo. Sabe o que entra em campo? É uma vida aos pés de Jesus. E isso é atemporal. E Ele está olhando para nós aqui e descendo até o nosso nível para nos tocar. Porque o dia que Jesus me tocou, ninguém se importava comigo. O dia que Jesus me tocou foi o dia que eu estava com sonhos destruídos. O dia que Jesus me tocou, eu já não tinha mais comunhão com Ele. O dia que Jesus me tocou, eu soube o que era misericórdia. O dia que Jesus me tocou, eu fui salvo. O dia que Ele me tocou, eu olhei para o passado e disse: pode ficar aí, porque é um futuro que me espera. E esqueci aquilo que ficou para trás. Esqueci. Minha dor não entra em campo. Minha alegria passada não entra em campo. Minha glória não entra em campo. Nada disso entra. A única coisa que eu quero para a minha vida hoje é o toque de Jesus que restaura todas as coisas. Aí Jesus vem aqui nessa noite, propõe para a igreja. Eu só vou
tem nada a ver com comunhão. Não tem nada a ver com o ministério antigo. Ele quer fazer novas todas as coisas na sua vida. E eu tenho uma proposta para ele. Vamos ser tocados por Jesus? Toca-me, Jesus. Toca-me, Jesus. Tenho aqui uma proposta a fazer. Primeira proposta: que os pastores e evangelistas venham aqui à frente, junto com o conselho da igreja, a diretoria da igreja. Vem aqui à frente, se puder, então. Vem aqui à frente. Frente para mim. Fica aqui na minha frente, porque só a senhora. Fica aqui. Frente. Quem quer ser tocado por Jesus aqui nessa noite? Vou pedir mais um favor para vocês. Eu queria orar por toda a igreja hoje. Queria botar a mão na cabeça de todos aqui. Eu quero que Jesus toque todo mundo aqui nessa noite. Eu quero que Ele restaure a sua vida por completo nessa noite. Mas não vai dar tempo. Não dá para fazer. Então eu vou orar pela pastora Cléia. Vou botar minha mão nela. E eu quero que todo mundo se conecte nela aqui. Então coloca a mão no ombro dela aqui. Tamanho da mão desse homem. Pastora, coloca aqui. Isso. Quem estiver atrás, se liga aí. E aí, vai ficando atrás. Pode colocar a mão na irmã Jaqueline aqui. Se você não conseguir se esticar, pode colocar. Eu vou estender o convite agora para você que entrou aqui nessa noite e está dizendo: pastor, arrancaram a minha orelha, destruíram o meu ministério, ou eu mesmo deixei cair, ou eu mesmo perdi. Eu não sou mais a sombra do que fui, mas eu preciso do seu toque nessa noite. Você vai se conectar quem está aqui em volta. Pode colocar a mão aí, ó. Conecte, mas não demore. Coloca a mão nos ombros de quem está aqui na frente. Pastor, a minha vida espiritual já não é mais a mesma. Eu preciso do toque de Jesus. Eu quero ser diferente. Eu preciso ver a tua glória mais uma vez. Vai se conectando aí. Vai se conectando. O chamado é para você. Sinceramente, esse é o primeiro dia meu como pastor titular dessa igreja. Não quero começar um pastorado assim, sentindo que existem orelhas cortadas. Meu Deus, eu quero um novo ministério, eu quero uma nova perspectiva de futuro. Tem um outro chamado para fazer nessa noite. E isso pode se estender até o banco de trás. Você que está interessado em viver algo novo da parte de Deus, vai se conectando aos irmãos que estão aqui, mas sem demora, vai se conectando. Eu ainda não orei por ela, mas se conecte. Pastor, eu quero ser parte disso que é novo da parte de Deus. Eu quero ser novo. A começar dos pastores, evangelistas, diretoria dessa igreja, os diáconos dessa igreja, a liderança dessa igreja. É com você que eu estou falando. Líderes dessa igreja, sai do teu lugar, se conecte aqui agora. É uma convocação que eu lhe faço. Dá tempo. Se conecta aí agora. Isso.
Pastor, eu quero ser parte disso. Ramifica aí, vocês estão aí atrás. Em quem está aí no meio do corredor. O espaço é pequeno. Ramifica quem está na sua direita e sua esquerda. Que todos esses bancos estejam gente conectada agora. Você que é ovelha, eu quero orar por você. Você que é diácono, a intercessão, não se preocupe com o corredor agora. Se conecte. 5 minutinhos. Você que não é batizada com o Espírito Santo, você que se sente fraco, você que sente que ficou para trás, você que sente que lhe cortaram aquilo que é mais precioso, que o pecado arrancou muito de você, que a história arrancou muito de você. É para você que eu falo agora. É coisa nova sobre a tua vida. O que posso É uma unção nova sobre a tua vida. Eu vou colocar minha mão sobre a pastora Clédes, e aonde você estiver, você vai receber. O que posso dizer? Eu vou orar agora. Eu vou orar agora. Eu vou orar. Mas eu peço que você peça a Deus, me toca. Senhor, me toca. Quando ele for orar, Senhor, me toca. Quando o pastor for orar, me toca e me restaura. Eu quero ser restaurado, Senhor. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova intimidade. Eu quero uma coisa nova. Sobre os jovens, sobre as crianças, sobre as mulheres, sobre os homens. Em nome de Jesus. Receba agora! Receba agora! Receba agora! Receba agora! Volte a alegria, venha Espírito, receba agora! a palavra, Receba agora o renovo! ó terra que estava morta, Oh, Espírito Santo de Deus! Receba o Espírito Santo! Sobre os pastores, sobre os evangelistas, sobre os diáconos dessa noite, sobre os obreiros, sobre os jovens, crianças. Recebe o sopro do Espírito. A morte tornando ressuscitar. Recebe agora o Espírito Santo de Deus. Posso ver. Pronto. Escute, escute, escute. Você não foi restaurado à toa. Você foi chamado para ministrar sobre outros. Não tem nada a ver com um pastor, tem a ver com o Espírito Santo sobre a igreja. Malco teve a sua vida mudada e o seu ministério não foi mais o mesmo. Nunca mais ele foi o mesmo. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai juntar com 2 ou 3 e vai virar de frente ou em círculo aí agora. Pode dar a mão para 2 ou 3 ou 4 pessoas. Agora é a tua vez de ministrar.
Espírito Santo de Deus, desata, ó Deus, o futuro do teu povo. Dizer, agora recebe o Espírito se já Santo se foi a esperança, sobre os obreiros, sobre os ministros, sobre o teu povo. nossa Espírito Santo, restaura está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Por favor, quem está aqui à frente, se conectem, pode se conectar. Não precisa se preocupar em tocar nem cantar nada não. Pode botar a mão. Pode botar a mão. Isso, se conectem agora. Job, meu irmão, receba nessa noite. Tudo aquilo que foi cortado da tua vida, que fez com que o passado fosse tenebroso, assustador para você, Ele quer te dar uma nova história de futuro. E é isso para a nossa igreja. É isso para a nossa igreja. É sobre a nossa igreja, é sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. O Senhor ressuscita aqui no nosso meio. Alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra? Tem alguém aqui no nosso meio que ouviu essa palavra e falou: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar com Cristo, eu estou cortado, eu preciso da restauração de Jesus. Se há alguém que quer se reconciliar com Jesus ou entregar sua vida a Jesus, sacode sua mão onde você está, por favor. Aleluia! Vem aqui, meu querido, deixa eu te abraçar. Vem aqui. Mais alguém, faz assim com a sua mão para eu te ver. Tem muita gente, eu não consigo ver. Vem, Gil. Aleluias! Restauração sobre a tua vida. Venha, vem. Vida, eu. Aleluia. Aleluia. Caramba. Aleluia. Venha. Aqui. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida. Ei! Vida de Deus. Eu profetizo Sobre ti a vida. receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida. Eu Profetizo sobre ti a vida. receba sobre
Receba a vida de Deus. Vida de Deus. Bárbara, Ednei, Givanildo. Qual é o nome desse rapaz? Natan, nome de profeta. Barbaridade, Bárbara. Faz assim com as mãos vocês. E orem comigo, Senhor. Hoje eu entrego a minha vida a Ti. Retorna aos seus caminhos. Escreve meu nome no Teu livro. Restaura minha vida. Estanca o sangramento. Abra as portas para um futuro eterno, por causa da Tua cruz. Me arrependo, mas me lava, purifica-me e me traz para perto de Ti, em o nome de Jesus, amém. Dá uma olhada lá para trás, a família que espera vocês aí, ó. Morte tornando. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Ressuscita. Amém. Irmãos, vamos terminar o culto aqui. Esqueci de avisar no começo. Acho que eu estava muito emotivo. O quê? Ela quer falar comigo? Ah, tá bom, tá bom. Na quinta-feira, põe atenção aqui, igreja, na quinta-feira, vai ter um culto especial aqui na igreja. Vai ser o meu culto de posse aqui. Teve o culto de despedida ontem, e na quinta-feira, dia 14, às 20 horas, no horário do culto da vitória, será o meu culto de posse. Então eu peço, irmãos, que você não falte. E se você conhece alguma ovelha que era dessa igreja e já não está mais, diga que o pastor está chamando de volta. E que estejam aqui na quinta-feira, para a gente poder se abraçar. Eu quero conhecer esse povo todo. Amém? Vai ser um culto dirigido pela região, o supervisor vai estar aqui, pastores de toda a nossa região estarão aqui. E eu quero poder me alegrar com vocês nessa grande festa, né? É muito simbólico começar nessa alegria, celebrando, porque aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida é poderoso, amém? Programação normal durante a semana, nada muda e nós iremos celebrar o Senhor. Faz assim com a sua mão. É assim que você vai para casa, né, Machado? É assim que você vai para a sua casa. Abençoado, cantina, ok. Abençoado, restaurado, com as portas do futuro preferido de Deus abertas para você. Em o nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações com o Espírito Santo transbordem sobre vossas vidas. Sejam, pois, abençoados e agradecidos em o nome de Jesus. A igreja diz: Deus te abençoe. Passa ali na cantina.